vizinho, no entorno do distrito industrial, engessa o distrito. São duas ações que precisam ser vistas. Me preocuparia se nós contornássemos o distrito, a área do distrito, com outro tipo de zona, uma zona residencial, por exemplo, e aí sim, o distrito não teria mais como crescer, porque ele estaria totalmente engessado, contornado por residência. E existe um outro aspecto que é necessário a gente rever. O distrito industrial, existem muitas empresas que estão fechadas. E esse é um aspecto que precisa ser enfrentado, né, para que essas áreas sejam retomadas, sejam desapropriadas pelo governo estadual e criar um incentivo para aquilo ali. Lá já tem infraestrutura pronta, tem rede de esgoto, água, drenagem, pavimentação, e as áreas estão lá mortas, não estão sendo utilizadas, não estão usando da sua função social. Então, acho que quebrado esse primeiro ponto de restabelecer o uso das áreas que já acompanham o distrito industrial, e depois pensar numa ampliação. E que não inviabiliza porque a área de entorno está como uma zona rural e que ela pode ser modificada na medida que for sendo necessária a ampliação do distrito. Com relação ao aeroclube, a questão dos percentuais de 75% e 25%, existe, na verdade, o seguinte: nós estamos adotando 25% de área edificada, mas na área plana. Aquela área de 25%, ela pode receber o uso de ocupação que dá 4 vezes. Então, na verdade, está se utilizando 100% da área, verticalizando a área lá construída. Outro ponto que o professor Ademir falou, com relação ao IPTU progressivo, é preciso a gente esclarecer alguns pontos que tá inclusive no plano diretor, que é o seguinte: o IPTU progressivo se aplica a terrenos vazios ou subutilizados, nas áreas de adensamento prioritário. São as áreas onde já tem toda a infraestrutura implantada, né? Com o terreno subutilizado ou vazio, a prefeitura notifica o proprietário que ele terá 1 ano para poder pensar num projeto e discutir um projeto de utilização daquela área. Feito isso, aprovado pela prefeitura, ele ainda tem mais 2 anos para poder iniciar a obra ou implantação do projeto pensado. Isso é um tempo que já vai mais de 3 anos depois da notificação. O sentido disso é exatamente evitar a especulação imobiliária. Você vê algumas áreas, como você tem ali nos bairros Cabo Branco, Tambaú, são áreas que tem toda a infraestrutura, que a população investiu nela, né? E até hoje não foram utilizados, não cumpriram sua função social. Eu não vou dar exemplo aqui para ninguém, mas basta você olhar por ali, pelas vias principais, vocês veem áreas nobres e que não estão sendo usadas, né? Nem subutilizadas, não estão sendo nem usadas, sequer usadas. A questão também do IPTU, os índices são progressivos. Você tem 3% no primeiro ano, quer dizer, depois de 3 anos do trabalho já feito, iniciado pela prefeitura, você tem um IPTU de 3%, no outro ano 6%, no outro ano 12% e depois 15%. Só no final, você ainda tem um período longo para você utilizar. Esse é o sentido importante que a gente tem que ver para que se dê a função social do terreno. Isso não prejudica, no meu entendimento, de forma alguma ao pessoal do Sinduscom, porque lá nós temos realmente, são empreendedores. Lá são pessoas que empreendem, que constroem, que fazem a cidade crescer, né? E nós não temos nenhuma forma, a gente atinge o Sinduscom. A gente atinge os especuladores que nem querem vender ou dar uma utilidade para a construção civil e nem querem usar o terreno. Eles ficam como se aquele terreno tivesse num eterno leilão, esperando que alguém dê uma oferta maior, porque geralmente são pessoas que não precisam daquele dinheiro, não precisam daquilo ali, e ficam aguardando uma oferta grande para que ele venha a vender o terreno num preço acima do mercado. Bom, os outros aspectos que o professor Jorge Cunha colocou aqui, nós vamos analisar, certo? Nós estamos abertos, nós acho que o fórum adequado é esse, para a gente discutir propostas e ver a possibilidade de adequá-las. Nós já tivemos algumas conversas particulares lá no gabinete e fora dele, e
estamos estudando os aspectos das suas colocações. Acho que no momento... Bom, nós gostaríamos de estar conversando com o presidente aqui, diante desses pontos que já foram levantados. Nós vamos colocar 3 minutos para a exposição de cada pessoa que for fazer o uso. Eu passo agora a professora Estela Isabel, secretária. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, Duval Ferreira, essa pessoa que tem conduzido o debate aqui de maneira muito equilibrada. Também Tavinho, que é o relator dessa matéria e que, basicamente, sem medo de errar, é uma das pessoas que tem maior conhecimento sobre a importância do plano diretor. Isso precisa ser reconhecido. É uma felicidade, uma segurança que ele seja relator dessa matéria. Cumprimentar aqui meu colega Irenaldo Quintães, que já tivemos aqui nesse debate, a quem eu revelo a minha admiração e respeito. E, sinceramente, agradecer pela oportunidade de ouvi-lo, George Cunha, porque, de fato, está aí a capacidade, a memória e o compromisso que eleva esse debate. Assim, uma cidade que não tem história, não tem futuro, e é fundamental esse relato que você trouxe. Eu conheço parte dessa história, porque hoje, na prefeitura, no executivo, como na sua época, tem pessoas que tiveram o mesmo compromisso de consolidar o plano diretor que hoje está em vigor e que é um plano diretor extremamente coerente, forte, mesmo com essas falhas e defeitos. Ele é o terceiro desse país, foi o terceiro plano diretor a ficar pronto nesse país e que inspirou conceitos e princípios que consolidaram o Estatuto da Cidade no ano de 2001. Então, não existe contradição, todos nós compreendemos aqui a importância e a riqueza que o nosso plano diretor tem, mas como o próprio Jorge Cunha confessou, ele tinha ausências, ele é um produto do seu tempo, né? E eu gostaria de pontuar algumas questões sobre o nosso processo de construção dessa proposta que readequa o plano diretor ao Estatuto da Cidade, uma legislação que vem se fortalecendo por um processo democrático e, como disse claramente a vereadora Paula Fracinetti, a quem eu quero cumprimentar e reconhecer, porque é uma defensora do meio ambiente, uma defensora da cidadania e da democracia na nossa cidade, uma pessoa que defende ferozmente o equilíbrio e o bem-estar e a harmonia, a qualidade de vida dessa cidade, o bem-viver dessa cidade. A cidade e a propriedade, como nós viemos construindo e consolidando, ela tem que cumprir a sua função social, né? E, para isso, nesse pacto social, nós consolidamos alguns instrumentos, algumas ferramentas, para que esse crescimento da cidade se dê de forma equilibrada nos campos econômicos, nos campos sociais e no equilíbrio ecológico. E é isso que nós estamos tentando consolidar aqui, com um debate de vários interesses, de várias percepções, mas, concretamente, que consolide não só o equilíbrio nessas 3 esferas, mas que gere justiça social. Porque eu acho que os indicadores econômicos que foram trazidos aqui, eu gostaria até de trazer algumas outras informações. A gente não conta com o censo de 2007, a gente não conta ainda com o resultado da pesquisa por domicílio de 2007, mas nós podemos afirmar concretamente que hoje, em João Pessoa, nós temos credenciado na Secretaria de Desenvolvimento Social 51 famílias no perfil de abaixo da linha da pobreza. 51 mil famílias é 204 pela média de habitantes, de pessoas por família, é 204 mil habitantes, o que seria um terço da nossa população, quase um terço da nossa população. Então, de fato, se nós considerarmos a desigualdade social, João Pessoa, que é uma cidade de médio porte, que está lá no 6º IDH das capitais nordestinas, tem um desafio muito grande a vencer com relação às desigualdades sociais e que o plano diretor, dentre outras ferramentas que possa produzir esse equilíbrio, é um dos mais importantes. O nosso processo de revisão desse plano diretor, ele foi extremamente democrático. Eu quero dizer, eu estou respondendo pela Secretaria da Transparência, essa secretaria instituiu a gestão participativa nessa cidade. Até 2005, nós nunca tínhamos enxergado ou vivido a experiência da população
produzir prioridades e indicar onde é que o governo ia investir esse recurso. Nós tivemos mais de 64 audiências públicas, onde participaram mais de 50 mil pessoas dessa cidade, indicando quais eram as prioridades. E Jorge Cunha, a nossa prioridade principal da nossa população é infraestrutura e saúde. É o que a população diz que é prioridade para investir. Essas audiências aconteceram com prefeitos e secretários, inclusive legisladores, muitos de vocês participaram, muitos legisladores dessa casa participaram, em frente à população, em audiências onde participavam de 200 a 800 pessoas, onde nós ouvíamos e depois nós respondíamos. Não existia uma experiência como essa nessa cidade. Então, tanto João Pessoa avançou nesse sentido, como o nosso país avançou nesse sentido, de 92 para cá. Nós produzimos as grandes conferências internacionais e produzimos também as conferências